Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O aumento das operações contra o tráfico de drogas fez o número de apreensões bater recorde no ano passado. Uma das estratégias da polícia é localizar os depósitos conhecidos como casas-bomba. No local, os criminosos armazenam grande quantidade de drogas. A investigação trouxe os policiais até esta casa, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Lá foram encontrados milhares de papelotes de cocaína, 50 ampolas do anestésico fentanil e munição para fuzil. Era uma espécie de central de abastecimento do tráfico. Na linguagem policial, é a chamada casa-bomba. Policiais do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico apreenderam só nesse tipo de endereço quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo no ano passado. Dar prejuízo financeiro ao tráfico é uma das estratégias da Polícia Civil para enfraquecer as organizações criminosas. Se você contabilizar o preço dessa droga, da cocaína, da maconha, que a gente tirou de circulação, haxixe, skunk, são drogas extremamente caras. Se você contabilizar isso, você vai ver que o tráfico teve um prejuízo absurdo, muito dinheiro. Em agosto do ano passado, o DENARC fez a maior apreensão da história do departamento. Num galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, os agentes encontraram mais de 1 tonelada de cocaína pura, avaliada em mais de 30 milhões de reais. Com isso, a apreensão de drogas bateu recorde em 2023. Foram 70 toneladas de maconha, 23 de cocaína e mais de 400 quilos de crack. Outros entorpecentes, como skunk, haxixe e as drogas sintéticas, somaram 8 toneladas. O estado de São Paulo é rota importante para a distribuição das drogas. A cocaína produzida na Bolívia, Peru e Colômbia passa pelo estado para chegar principalmente ao Porto de Santos e daí ser enviada para outros países. A maconha vem principalmente do Paraguai e entra no país pelo Paraná, até chegar a São Paulo pelas estradas do interior. Estima-se que 25% desse esquema estaria hoje nas mãos da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A gente resolveu sufocar essa droga que chega em grande escala. E dessa forma a gente consegue descapitalizar um pouco o tráfico e, consequentemente, diminuir o tráfico a longo prazo. Veja agora outros destaques do dia. Operação da Polícia Federal investiga a participação de Carlos Bolsonaro em monitoramento ilegal da ABIN. Celular do vereador é apreendido e ex-presidente Bolsonaro diz que é alvo de perseguição. Contas públicas fecham 2023 com rombo de 230 bilhões de reais. É o pior resultado em 4 anos. Perícia tenta descobrir o que provocou o acidente com o avião que se desmanchou no ar. 7 pessoas morreram. Cidade de Joinville decreta emergência após acidente de caminhão com produto químico. Produtores rurais fazem protesto e fecham acessos a Paris. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. O estado de São Paulo registrou um aumento espantoso de casos de feminicídio no período de 1 ano. Foram mais de 220 assassinatos de mulheres em razão do gênero em 2023. Já são 6 meses de uma falta diária. Eu, como mãe, estou dilacerada, estou em depressão. É muito difícil você ver uma pessoa aos 22 anos, não viveu nada. A filha de Fernanda foi assassinada pelo ex-namorado no ano passado, na capital paulista. Vitória tinha 22 anos e o ex
não se conformava com o fim do relacionamento. Ele está foragido. Ela terminou com ele devido aos ciúmes, ele era muito ciumento e controlador. Dor e indignação também sentidas pela família da enfermeira Patrícia Ferreira Souza, de 36 anos. O corpo dela foi enterrado no fim de semana em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo familiares, ela foi assassinada pelo ex-marido. Uma semana antes do crime, Patrícia teria desistido de uma medida protetiva a pedido do homem. Hoje eu estou aqui com o meu coração partindo, com dores, só de eu pensar nas cenas que eu vi da minha filha caída no chão. Já no interior do estado, a jovem Maria Eduarda da Silva, de 19 anos, foi agredida e morta pelo namorado na casa dos pais dela, em Mairinque. Walter Correia Filho, de 28 anos, foi preso na sexta-feira e alegou legítima defesa. Quando o assunto é feminicídio, o ano de 2023 foi o mais violento para as mulheres no estado de São Paulo, desde que a Secretaria de Segurança Pública começou a contabilizar esse tipo de crime. Em apenas um ano, foram 221 casos de feminicídio, 13% a mais que no ano anterior. O que nós percebemos é da necessidade da gente aumentar a informação e principalmente o incentivo a essas mulheres, que é o menor sinal de violência, um xingamento, uma ameaça, uma violência psicológica, que é o menor sinal de violência, essa mulher deve denunciar, deve fazer o boletim de ocorrência e principalmente pedir medida protetiva. Medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, servem de obstáculo. Em São Paulo, quase metade dos criminosos soltos em audiências de custódia e que são monitorados pelas autoridades foram acusados de violência doméstica. Essa advogada acredita que, além de aplicar as leis existentes, é necessário educar a sociedade. Da mesma forma que ensina a Lei Maria da Penha na escola hoje, né, que as meninas sabem que aquilo está ferindo um direito dela, uma liberdade da mulher, os meninos também precisam ser educados. Para quem sabe, futuramente, outras famílias não precisem passar pelo mesmo que a Fernanda. Existe uma lei muito boa, a Maria da Penha, mas ela está só no papel. E o papel não protege a mulher. Esse não é um problema só de São Paulo. Em média, 4 mulheres morrem vítimas de feminicídio no Brasil por dia. Só no Rio de Janeiro foram quase 100 casos no ano passado. Os hematomas estão ao redor dos olhos, no rosto e nos braços da Adriana. A fisioterapeuta sofreu uma série de agressões do ex-marido. Ela me jogou no chão, já me deu o pontapé. E depois ele pegou o carro dele, me botou dentro do carro. E aí foram 6 horas de ele me dando soco, me mordeu minha perna. Adriana conseguiu pular do carro, pediu ajuda em um posto de gasolina e denunciou o caso à polícia. O agressor foi preso hoje de manhã na casa dele, em um bairro da zona norte do Rio. O professor de jiu-jitsu, Márcio de Oliveira Barreto, foi casado com a vítima por 25 anos, com quem tem 2 filhos. O casal está separado desde 2022, mas Márcio não se conforma com o fim do relacionamento. Os dois se encontraram em uma festa na sexta-feira, quando o professor de jiu-jitsu leu uma mensagem no celular dela. Não foi a primeira vez que o ex-marido agiu com violência contra a Adriana. A fisioterapeuta já tinha uma medida protetiva contra ele desde o ano passado, quando Márcio invadiu o apartamento dela e tentou espancá-la. Agora, o professor de jiu-jitsu responderá pelo descumprimento da medida e também por lesão corporal e tentativa de estupro e sequestro. Não sei quanto tempo ele vai ficar preso, eu não sei como vai sair a cabeça dele de lá dentro da prisão, porque ele é capaz de tudo, ele é uma pessoa extremamente agressiva. Não encontramos a defesa de Márcio Barreto. Já Letícia Barbosa da Silva, de 29 anos, não conseguiu sobreviver. O suspeito é o marido dela. A justiça ainda não expediu um mandado de prisão contra ele. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em média, 4 mulheres morrem diariamente no país vítimas de feminicídio. No Rio de Janeiro, foram 98 casos só no ano passado.
Em 2023, também foram mais de 74 mil denúncias de violência doméstica recebidas pelo Disque 180. Tem que dar parte, não ficar punindo desse jeito, porque senão vai continuar a mesma coisa com a minha filha. Especialistas tentam entender o que aconteceu com o avião que se partiu no ar antes de cair no interior de Minas Gerais. O acidente deixou 7 mortos. A imagem do avião se desmanchando no ar antes de cair chama a atenção. Olha os pedaços do avião caindo. A aeronave saiu do aeroporto Campos dos Amarais, em Campinas, no interior de São Paulo, por volta de 10 horas da manhã de domingo, com destino à capital mineira. Caiu menos de meia hora depois na cidade de Itapeva, no sul de Minas Gerais. Alguns destroços foram encontrados a 1 quilômetro de distância do local da queda. Nenhum dos 7 ocupantes do monomotor sobreviveu. Os corpos foram trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte para a identificação das vítimas e exames de necropsia. As causas da queda do avião vão ser apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ligado à Força Aérea Brasileira. Eles vão investigar desde dos pilotos, né, a formação dos pilotos, a validade das carteiras, dos exames médicos dos pilotos, até da própria aeronave, condição de manutenção, condição de aeronavegabilidade, se tudo estava em dia, até esses fatores meteorológicos. Para este especialista, uma turbulência causada pelas condições climáticas pode ter contribuído para o acidente. Não é algo normal, não é algo comum você ver, né, uma estrutura dessa se soltando daquela forma. Então, isso sim a gente pode dizer que houve ali um esforço muito acima da capacidade da aeronave para que ele soltasse as asas como aconteceu. O monomotor foi fabricado em 1996. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a manutenção e a documentação estavam regulares. O avião é do modelo Piper PA 46350P, fabricado pela empresa Piper Aircraft. O monomotor, que caiu na semana passada na Grande São Paulo e matou 2 pessoas, também era desse modelo. Em 2019, outro acidente envolveu esse mesmo modelo. Uma das vítimas foi o atacante argentino Emiliano Sala, que viajava da França para o país de Gales. Nós tentamos contato com a empresa fabricante do avião, mas não tivemos resposta. Um caminhão que carregava ácido sulfônico tombou perto de Joinville, Santa Catarina. Usado em produtos de limpeza, o ácido escorreu para um córrego. Uma espuma branca se estendeu por longo trecho. A estação de tratamento de água foi fechada. A prefeitura decretou situação de emergência. Criminosos invadiram uma agência bancária no centro de Bauru, interior de São Paulo, durante a madrugada. Os assaltantes levaram ao menos R$65 mil. A polícia investiga a hipótese de informação privilegiada. Policiais resgataram uma mulher em situação de cárcere privado na zona rural de Anicuns, Goiás. No caminho, os agentes e a vítima foram surpreendidos por um temporal. A enxurrada arrastou a viatura para um canavial. A mulher precisou ser socorrida por outro veículo. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos a Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a todos que nos acompanham essa noite. Carlos Bolsonaro e assessores dele são suspeitos de fazer parte de um esquema de espionagem ilegal de adversários políticos da família Bolsonaro. A estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria sido usada. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os policiais também estiveram no gabinete do vereador, na Câmara Municipal do Rio. Na ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram apreendidos 2 celulares e um computador de Carlos na casa da família em Angra dos Reis, no litoral fluminense. O vereador, os irmãos e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixaram o local de barco antes da chegada da polícia, mas depois acompanharam o trabalho da PF. A operação de hoje está ligada às buscas feitas na semana passada contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Ele é acusado de liderar um suposto esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades, que recebeu o nome de ABIN Paralela nas investigações. Na casa da família Bolsonaro, em Angra,
foram levadas anotações feitas para uma transmissão ao vivo, que aconteceu ontem à noite. Na live, Jair Bolsonaro defendeu Ramagem e criticou a investigação. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Para quem interessava saber se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso. Podia dar o Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros, tá? E o Maia a 100 metros. Para mim não chegava a nada. Se alguém segurar pelo caminho ou desinformava. Já em Salvador, a Polícia Federal apreendeu 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo, na casa de um ex-assessor de Ramagem. Um dos computadores apreendidos pertenceria à ABIN. A esposa do ex-assessor é servidora da agência. Na decisão que autorizou a operação desta segunda-feira, Moraes justificou que a investigação da PF levou à identificação do núcleo político, composto por Carlos Bolsonaro, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida e Priscila Pereira e Silva, que, em conjunto com ações do Núcleo Alta Gestão PF, sob o comando de Alexandre Ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações sobre a existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Luciana era assessora de Carlos Bolsonaro. Em uma troca de mensagens identificada pelos agentes, ela pede ajuda de Priscila, então assessora de Ramagem, para obter informações sigilosas sobre inquéritos contra familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto, Luciana escreve: "Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda." Em seguida, ela cita os números dos inquéritos e o nome da delegada. Segundo o relatório da Polícia Federal, a solicitação de ajuda relacionada a inquérito em andamento nas unidades sensíveis da Polícia Federal indica que o núcleo político possivelmente se valia de Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas. Entre os alvos da espionagem ilegal estariam o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além de adversários políticos no Rio de Janeiro. Diante da possibilidade de parlamentares monitorados, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que vai pedir ao STF a lista completa de deputados e senadores que podem ter sido alvo da chamada ABIN paralela. Fontes ligadas ao caso afirmaram ao Jornal da Record que, em fevereiro de 2020, Ramagem imprimiu informações sigilosas de inquéritos eleitorais da Polícia Federal, que tinham como alvo políticos do Rio de Janeiro. Os documentos teriam sido entregues ao vereador Carlos Bolsonaro. Ramagem ainda não prestou depoimento sobre as acusações. O prazo dele para dar explicações termina amanhã. Já Carlos foi convidado hoje para também depor. O vereador tem 3 dias para ir à Polícia Federal. Carlos Bolsonaro não se manifestou sobre a operação. Ao jornalismo da Record, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse por telefone que a operação tem o propósito de desgastar e esculachar a imagem dele em um ano eleitoral e que não há dúvidas de que existe perseguição. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, afirmou que colabora com as investigações. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto de Brasília. Celso. Até já, Fara. Agora os destaques internacionais. O Irã negou participação num ataque com drone que matou 3 militares americanos e deixou 34 feridos na Jordânia. É a primeira vez que integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos são mortos na região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. A base americana atacada fica perto da fronteira da Jordânia com a Síria. O presidente dos Estados Unidos culpou grupos radicais apoiados pelo Irã. Nós vamos continuar com o compromisso de combater o terrorismo. E não tenho dúvidas, vamos cobrar de todos os responsáveis quando e como quisermos, afirmou Joe Biden. A resistência islâmica no Iraque, grupo armado pró-Irã, reivindicou a responsabilidade. Já o Irã nega qualquer envolvimento e afirma que um eventual contra-ataque dos Estados Unidos contra alvos iranianos aumentaria a instabilidade no Oriente Médio. Os americanos são historicamente parceiros de Israel na região. Internamente, opositores pressionam Biden por uma resposta imediata, que deve acontecer, mas contra esses grupos apoiados pelo Irã e não contra o país em si. As mortes de americanos elevam a tensão numa área que parece ainda estar distante da paz.
E uma retaliação dos Estados Unidos poderia atrapalhar a negociação de um acordo para liberar os mais de 100 reféns que estão sob o poder do Hamas. Israel teria concordado com os termos apresentados em uma reunião com representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, países que estão intermediando as negociações. O acordo, que precisa agora da aprovação do Hamas, prevê a libertação de todos os reféns, começando por mulheres e crianças. Em troca, haveria pausas na guerra, libertação de mais prisioneiros palestinos e a garantia de ajuda humanitária a Gaza. O gabinete do primeiro-ministro de Israel emitiu uma declaração que não nega a costura de um acordo, mas que os detalhes ainda não foram finalizados. Ao mesmo tempo, na faixa de Gaza, as operações israelenses continuam. Segundo o ministro da Defesa de Israel, metade dos integrantes do Hamas foi morta ou ferida desde o início da operação por terra. As forças de segurança de Israel não informaram o número de terroristas presos. A Organização das Nações Unidas demitiu os funcionários suspeitos de terem participado dos ataques terroristas contra Israel. Mais de 10 países já suspenderam o financiamento à Agência de Refugiados Palestinos da ONU, depois que o caso foi divulgado. O dossiê israelense tem 6 páginas com acusações contra a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Segundo o documento, funcionários da agência, baseada em Gaza, teriam participado dos ataques terroristas do grupo Hamas em 7 de outubro do ano passado. O ataque deixou 1.300 mortos, a maioria civis. Outras 253 pessoas foram feitas reféns. A resposta de Israel foi uma ofensiva que dura até hoje na faixa de Gaza e já matou mais de 26 mil palestinos. O dossiê elaborado pelo Serviço de Inteligência de Israel afirma que pelo menos 13 funcionários da agência da ONU participaram direta ou indiretamente das mortes e dos sequestros. O documento diz ainda que 190 empregados, incluindo professores, são militantes ou do Hamas ou da Jihad Islâmica, o segundo maior grupo extremista palestino da faixa de Gaza, e traz o nome e as fotos de 11 deles. Depois das denúncias, países como os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Alemanha, Austrália e Itália decidiram suspender temporariamente o financiamento à agência. A Agência para Refugiados disse nesta segunda-feira que vai suspender a atuação na região no fim de fevereiro, caso o financiamento não seja retomado. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que o caso mancha a reputação da ONU. É um grande dano para a imagem da ONU. A partir do momento que ela resolve tratar pelo menos os palestinos como refugiados com um projeto próprio, o que se esperava é que esse projeto fosse sólido, que trouxesse realmente uma estabilização na reunião. Com base nas denúncias, a ONU iniciou uma investigação interna e informou que demitiu alguns funcionários. Nesse momento é muito constrangedor e muito agravante, na medida em que países começam a dizer, bom, então se há corrupção ou se a gente não tem certeza quanto ao exercício da função desses que devem cuidar dos refugiados, devem cuidar das pessoas, então nós vamos deixar de aportar a quantia que mensalmente nós aportamos. O porta-voz da União Europeia pediu nesta segunda-feira urgência na investigação das acusações sobre o suposto envolvimento de funcionários da agência no ataque a Israel. Há um momento em que a gente percebe que a ONU tem que repensar sua atuação na região. Não acredito que é irreversível, mas há uma necessidade de reformulação. Como está, não pode ficar. E moradores de Santa Catarina aproveitaram a trégua da chuva para contabilizar os prejuízos do fim de semana. Um adolescente de 17 anos morreu depois de ter sido arrastado pela correnteza. O corpo de João Gustavo foi encontrado hoje. Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, amanheceu com lama por toda a cidade. A chuva também deixou estragos em casas como a da Renata. A gente assistia daqui de cima a chuva levar lá para baixo. A maioria dos nossos pertences estão tudo lá jogado no lodo. No domingo, em 1 hora, choveu 50 milímetros, volume esperado para todo o mês de janeiro na cidade. Foi o suficiente para destruir o asfalto desta rua. Acreditamos que vai levar em torno de mais ou menos 10 dias para nós podermos voltarmos com a cidade como ela era. A enxurrada também castigou o município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Ruas se transformaram em rios.
Uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Começou a entrar água na cozinha, a água foi entrando, aí eu fui olhar para a janela e caiu aquele barranco com terra, aí eu fui para a porta da sala, aí quando eu vi eu já estava no chão, caiu tudo. Hoje, moradores aproveitaram a melhora no tempo para consertar os estragos. Muita chuva, vento, pedra, foi muito assim, 1h30 de chuva deu esse desastre todo. A força da água foi tão grande que esse pedaço de asfalto veio parar aqui, uma placa praticamente inteira que foi arrastada pela força da correnteza. Foi exatamente nesse ponto aqui que também o adolescente de 17 anos foi arrastado pela água. Ele passava de bicicleta aqui quando caiu na estrada e foi levado pelo rio, que passa bem aqui, do ladinho da rodovia. Leone viu o menino ser arrastado. Daí a água trouxe ele até aqui, levou para lá ele tentou segurar de novo. Daí lá ele ainda pegou alguma coisa, algum capinho, alguma coisa ele segurou. Mas arrebentou, daí ele baixou de novo, sumiu na água. Em São José, também na Grande Florianópolis, uma ponte foi levada pela chuva. Famílias estão isoladas. E depois de uma semana chuvosa e fria pelo Brasil, parece que o verão deu as caras. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Dessa vez o sol veio para ficar? Olha, Salsi, as temperaturas até sobem, mas ainda tem previsão de chuva esta semana. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as imagens de satélite mostram que o céu ainda está encoberto. E essas nuvens podem provocar chuva, o que mantém o alerta para alagamentos no norte do Espírito Santo, de Minas e de Goiás. Do Rio Grande do Sul até o Triângulo Mineiro, o ar seco ganha força e não há previsão de chuva. Tempo firme também na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. Em Porto Alegre, tarde quente com 30 graus. No Rio de Janeiro faz até 35. Em Cuiabá e em Fortaleza, 34. Em Salvador, 33. Em Boa Vista, 37 e até 32 em Rio Branco. Em São Paulo, a semana será bem típica da estação, com sol, calorzinho e pancadas de chuva com trovoadas no fim do dia. Amanhã, máxima de 31. Tempo delivery para a Alessandra de Tupã, São Paulo. Alessandra, na nossa tela, boa noite. Olha, se prepare para uma semana bem quente por aí, com máximas entre 33 e 34 graus. A terça será ensolarada, na quarta e na quinta tem previsão de chuva de verão no fim da tarde. O Ale quer saber como fica o tempo em São Luís, no Maranhão. Bora lá. Ale, seguinte, o tempo instável segue em São Luís. O sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Mesmo com chuva, faz calor e as máximas ficam em torno dos 30 graus. Abafado. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até amanhã, Lídia. Veja a seguir, levantamento mostra aumento de tiroteios em cidades brasileiras. Segunda via de placa de veículo. O que fazer em caso de perda, furto, roubo ou dano? No primeiro clássico do Paulistão, o Palmeiras derrota o Santos, com mais um gol do artilheiro Rafael Veiga. As placas são itens obrigatórios. A ausência delas acarreta multa e até apreensão do veículo. Nessa época de chuvas e enchentes, a perda de placas é tão comum que um morador de São Vicente, no litoral paulista, resolveu ajudar os motoristas. O Fernando criou um varal diferente. Ele pendura na porta da oficina as placas perdidas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Em época de enchentes, as perdas aumentam. Desde quando nós começamos esse trabalho aqui, eu acho que eu já consegui entregar umas 8 placas. E sinto assim, agradecido, né? Por poder estar ajudando outras pessoas, que eu também já perdi placa. Na época eu tive que pagar R$80 para fazer uma placa. O Rivaldo perdeu a placa do carro que usa para trabalhar e conseguiu encontrá-la no varal do Fernando. Ia ter que fazer um boletim de ocorrência, provavelmente ia ter que acionar o Detran, ou se não poupar tempo para solicitar, né? Então eu estava preocupado com isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Nem todo mundo tem essa sorte. No ano passado, o Departamento de Trânsito de São Paulo recebeu mais de 63 mil solicitações de segunda via de placas.
Circular sem placas de identificação é considerado infração gravíssima. A multa é de R$ 293, 7 pontos na carteira de habilitação, além de apreensão do veículo. Em caso de perda, o primeiro passo é registrar boletim de ocorrência, mesmo que o motivo não seja furto ou roubo. O registro pode ser feito presencialmente ou pela internet. Se você for flagrado por um policial transitando com o carro sem a placa, você terá a justificativa do motivo pelo qual você está circulando com aquele carro. O especialista reforça que o ideal é pedir a emissão da nova placa o quanto antes. Mas a segunda via só pode ser pedida se o carro não tiver dívidas. O veículo tem que estar devidamente licenciado, que a gente chama, né? Para licenciar o veículo, eu preciso ter pago o IPVA, que é o imposto, né, para o Estado, e também as taxas de licenciamento e as eventuais multas que efetivamente aquele veículo possa ter. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que houve aumento no número de tiroteios em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. As duas capitais do Nordeste foram as que tiveram mais mortes em confrontos. Já no Rio de Janeiro, a disputa entre traficantes e milicianos provocou, em média, 8 tiroteios por dia. Virou parte da rotina. A disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios voltou a tirar a paz na comunidade da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. O fim de semana de violência teve ainda veículos incendiados nas ruas e muitas marcas nas casas. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostrou que o Rio de Janeiro teve, em média, 8 tiroteios por dia no ano passado. Foram mais de 2.900 registros. Em um ano, a região viu o número de confrontos disparar, alta de 53%. O que a gente viu acontecer na Zona Oeste em 2023 foi um dos destaques do ano, que é o retorno, das disputas por controle armado do território, por facções do tráfico e também milícias. O levantamento mostrou ainda que a quantidade de mortos em tiroteios aqui na zona oeste do Rio, mais que dobrou no intervalo de um ano, e a de feridos subiu 40%. Enquanto isso, todas as outras regiões analisadas tiveram queda nos indicadores. Infelizmente, nós não temos mais segurança de ir e vir em lugar, a gente fica com receio, entendeu? A gente está falando de aulas interrompidas por causa de tiroteios, pessoas que não conseguem ir para o posto de saúde, trem, metrô parados por conta de tiroteios, É um impacto para a cidade como um todo. Apesar do Rio de Janeiro ter sido a cidade com mais tiroteios no ano passado, 2 cidades do Nordeste tiveram mais mortes. Em Salvador, houve uma média de 5 tiroteios por dia. Em todo o ano, foram mais de 1.800 confrontos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 1.413 pessoas morreram em tiroteios na região metropolitana de Salvador. Esse número é 47% maior do que o registrado no Rio de Janeiro. De acordo com o relatório, em setembro, uma mega operação que começou logo depois da morte de um policial federal foi um dos fatores responsáveis pelo aumento no número de mortes. O documento mostrou ainda que Recife foi a capital do Nordeste com maior índice de letalidade. Foram 1.827 tiroteios, com 1.497 mortes. Nós temos esses eventos mais letais na Bahia e em Pernambuco, nessas regiões metropolitanas. Isso tem a ver com a dinâmica mesmo das organizações e a intensificação dos conflitos entre as organizações já existentes nos territórios, somado aos conflitos oriundos das organizações que migraram do sudeste do Brasil. 75 mil copos térmicos foram apreendidos por falta de pagamento de impostos no interior de Goiás. Existe ainda a suspeita de que a carga seja falsificada, o que pode ser prejudicial à saúde. O caminhão com 75 mil copos térmicos foi apreendido na cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia. A operação foi uma parceria entre a Receita Federal e a PRF.
A carga foi importada da China e chegou ao Brasil de navio pelo Porto de Santos. De lá seguiu para Macapá, no Amapá. Segundo a PRF e a Receita Federal, tudo dentro dos trâmites legais de importação com notas fiscais e impostos devidos. A fraude teve início quando a mesma carga foi levada novamente para São Paulo, onde seria vendida. Para esse retorno seria necessário o pagamento de impostos, o que não foi feito. A carga está avaliada em 10 milhões de reais, mas a nota fiscal apresentada no transporte pelo motorista do caminhão era subfaturada, num valor de 70 mil reais. A suspeita das autoridades é de que os produtos também seriam falsificados. Cada copo seria vendido por pelo menos 200 reais. Esses copos térmicos vão ganhar logomarcas de copos líderes de mercado e serem vendidos por valor muito acima do que eles foram declarados na importação. Seria mais um crime e mais uma espécie de golpe contra o consumidor, contra a população, contra a União no recolhimento dos impostos. A carga apreendida seguiu para um depósito da Receita Federal. O Inmetro alerta para os riscos de comprar produtos sem procedência. A pessoa que compra um produto pirata, ela não teria um tipo de garantia. Então, se houver uma falha no produto, ela não sabe a quem recorrer. É mais uma exposição que o consumidor está sendo colocado de forma desnecessária. A companhia aérea Gol recebeu hoje autorização para acessar provisoriamente a primeira parcela do processo de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. A Justiça de Nova York liberou o uso do equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O pedido foi feito na semana passada. A empresa ainda vai tentar ter acesso total ao financiamento de mais de 4 bilhões e meio de reais. A companhia disse que a decisão permite que as operações continuem normalmente. Um tribunal de Hong Kong decretou a falência da gigante incorporadora chinesa Evergrande. De acordo com a decisão, a empresa não apresentou uma proposta viável de reestruturação financeira após mais de 2 anos de prazo. A Evergrande acumula uma dívida de quase 1,5 trilhão de reais. Após a liquidação, as ações da incorporadora caíram 20%, 21%. A empresa anunciou que irá entregar os projetos em construção. Paulistão 2024, o primeiro clássico do ano, você viu na Record com exclusividade para a TV aberta. E o Bruno Lohans já está aqui com a gente, ele traz as novidades sobre o campeonato. Bruno, boa noite para você. Tudo bom? Com essa vitória sobre o Santos, a gente já pode dizer que o Palmeiras é favorito para vencer o título ou ainda é cedo para dizer isso? Acho que ainda é muito cedo. Boa noite, Celso. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. É o Palmeiras o time mais pronto, sem dúvida nenhuma, não à toa. É o atual bicampeão da competição. E amanhã já tem outro clássico, tem Corinthians e São Paulo. O Corinthians chega pressionado ao clássico após 2 derrotas seguidas. A última para o São Bernardo por 1-0. O time é o segundo do Grupo C. É uma segunda derrota que não precisava ter acontecido. Mano Menezes perdeu a paciência com Yuri Alberto. O treinador admitiu que chamou o jogador de burro por causa dessa falta. Yuri reclamou quando foi substituído. No quadro Fala Muito, do Domingo Espetacular, o dublador Gustavo Machado fez a leitura labial do atacante. Mas eu não fiz a falta. Tudo bem, deixa eu falar. Mas não precisa me chamar de burro pro estádio inteiro ouvir, não. Eu sei. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal. Se no Corinthians o clima está pesado, no São Paulo tudo tranquilo depois da vitória por 1-0 sobre a Portuguesa e a liderança do Grupo D com 7 pontos. Os líderes dos grupos A e B se enfrentaram aqui no Allianz Parque. No primeiro clássico do ano, deu Palmeiras contra o Santos. E mais uma vez brilhou a estrela do artilheiro do Paulistão. Rafael Veiga pegou de primeira e abriu o placar. Foi o 4º gol dele no campeonato. Vem o cruzamento, bola bateu no Aderlan, Rafael Veiga bateu de primeira. Gol! Flaco Lopes precisou chutar 2 vezes para ampliar e Otero descontou para o Peixe. 2-1 Palmeiras. O que tem gerado discussão é o estado do gramado, que desagradou os 2 times. Nesta imagem dá para ver uma espécie de massa plástica grudada na chuteira do Zé Rafael do Palmeiras.
A empresa que instalou a grama diz que o calor e a poluição transformaram o plástico usado para amortecer a pisada em uma pasta. Giuliano dos Santos culpou o gramado pela lesão que sofreu depois de ficar apenas 10 minutos em campo. Para o técnico Abel Ferreira, só existe uma solução. Só há uma forma de resolver isto. Tem que ser sintético, tem que ser um gramado sintético e novo. Não é para o bem do Abel, é para o bem do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras, que são eles que jogam aqui, e para as equipas que vêm aqui jogar. Em nota, a empresa responsável pela gestão da arena informou que solicitou a troca do composto termoplástico do gramado sintético no menor prazo possível. A direção do Palmeiras informou que só voltará a jogar no estádio quando for realizada a manutenção adequada do campo. A próxima partida que a Record transmite com exclusividade na TV aberta será entre Água Santa e Santos, quarta-feira, às 9h30 da noite. Amanhã eu volto com todas as notícias do Paulistão. Salve, Celso. Boa noite. Obrigada. Até amanhã, Bruno. Veja a seguir, quase 20 mil pessoas foram diagnosticadas com hanseníase no ano passado. Contas do governo registram um déficit de mais de 230 bilhões de reais em 2023. Protesto de agricultores fecha estradas que dão acesso à capital francesa. Categoria pede melhores condições de trabalho. Vamos voltar a Brasília, porque hoje foi divulgado o valor no déficit nas contas públicas do governo. Fara, qual foi o tamanho do rombo? O valor é bem considerável, viu, Salsi? O governo federal registrou um déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais em 2023. Isso equivale a 2% do Produto Interno Bruto, o PIB, e indica que os gastos públicos superaram a arrecadação de impostos, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Foi o pior resultado das contas públicas desde 2020, o que frustrou a equipe econômica de Lula. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o que mais influenciou no déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais foi o pagamento de mais de 90 bilhões em precatórios, que são títulos de dívida decorrente de decisões judiciais contra o governo. Sem considerar esse pagamento, imposto por uma decisão de novembro do ano passado do Supremo Tribunal Federal, o rombo teria sido de pouco mais de 138 bilhões de reais. Para este ano, o governo segue trabalhando com a meta de déficit zero. A meta ela é estabelecida de comum acordo com o Congresso Nacional. Mas o resultado primário depende muito dessa boa interação com o Judiciário e com o Legislativo. No que nos diz respeito, nós vamos continuar com o mesmo compromisso desde antes da posse. Nessa semana, deveremos ter contatos aí com vários líderes, sejam da Câmara ou do Senado, para irmos pavimentando o caminho de negociação, sobretudo das medidas encaminhadas pelo ministro Fernando Haddad no começo do ano. O cancelamento de uma reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, com líderes partidários, que seria realizada hoje, deu fôlego para a articulação política do governo. O ministro Alexandre Padilha esteve hoje no Ministério da Fazenda para colocar em dia as pautas econômicas do Congresso que podem melhorar as contas públicas. Apesar disso, o clima no governo é de pessimismo, já que Alexandre Padilha tem sido mal avaliado pela comunicação dele entre Planalto e Congresso. Duas pautas importantes estão sobre a mesa. Uma é a medida provisória que trata da reoneração dos 17 setores da economia que mais empregam no país. O Congresso é contra e promete derrubar caso o governo não retire a MP. A outra é o veto de Lula no orçamento deste ano sobre os 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. O Congresso quer derrubar o veto presidencial. Eu fico por aqui e para saber mais notícias de Brasília é só você acessar r7.com. O Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Mas é preciso ficar atento para não cair em fraudes. Assunto para Patrícia Lages. Pati, boa noite para você. Tem golpe novo por aí? Sempre tem, né, Salso? Infelizmente. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. O Pix é um sistema seguro, mas os criminosos se aproveitam da falta de informação
dos usuários. Uma nova fraude é a da tabela do Pix. Os criminosos usam as redes sociais para divulgar a informação falsa de que o governo ou alguma entidade quer promover o uso do Pix. E aí os estelionatários pedem um Pix de valor baixo, por exemplo, R$10, e usam uma suposta tabela dizendo que para aquele valor a pessoa vai receber 10% a mais. Por ser uma quantia pequena, muita gente manda o dinheiro só para ver o que acontece. O criminoso devolve os R$11, nesse caso, ganha a confiança da pessoa e daí em diante começa a pedir valores mais altos, até desaparecer com o dinheiro. Outra fraude é a da assessoria do Pix por engano. Os golpistas prometem reaver o dinheiro de um Pix enviado para uma conta errada. Eles cobram antecipadamente uma porcentagem desse valor, só que esse tipo de serviço não existe. Paty, nesse caso de ter feito um Pix por engano, quais providências podemos tomar? Vamos lá, Salsi. Olha, se o Pix foi feito para um conhecido, a melhor forma é pedir a devolução diretamente para a pessoa. Inclusive, há aplicativos de banco que têm a opção devolver valor. E aí o Pix volta direto para a conta de quem enviou. Se foi um desconhecido, mas a chave Pix for um e-mail ou um celular, entre em contato e peça a devolução também diretamente para a pessoa. Agora, se não der certo, consulte o seu banco. Porém, a chance de não recuperar o valor é grande. A dica é usar o serviço com bastante atenção e, na dúvida, pedir informações diretamente ao banco. Celso. Obrigada, Patrícia. Exclusivo. Vítimas de um dos maiores escândalos sexuais do país quebram um silêncio de 22 anos. No 5º episódio da série Doc Investigação, homens abusados quando eram menores revelam o que se passava no consultório do médico Eugênio Chipkevich. O caso já está disponível no Play Plus. Este homem, identificado como Eugênio Chipkevich, médico formado pela USP, é acusado de pedofilia. Quando eu comecei a assistir essas fitas, o abuso ocorreu quando eu tinha 15 anos. Fui me lembrar desses vultos dele andando nu na sala. A partir daí, a coisa explodiu. Eu fiquei sabendo hoje por telefone, eu não vi nenhuma fita. Quantas vítimas o senhor identificou nas 35 fitas? O primeiro advogado contratado, ao assistir às fitas, renunciou ao caso. Encontrou preservativo, lubrificante, encontrou um cenário de horror. Você vai permanecer calado? O que te fez criar coragem para falar agora? Kate Middleton, a princesa de Gales, recebeu alta médica após passar por uma cirurgia. Kate, de 42 anos, passou por um procedimento no abdômen. O Palácio de Buckingham não deu detalhes da cirurgia. Disse apenas que não se trata de uma doença grave. Ela ficou 12 dias internada. E hoje, o rei Charles também recebeu alta. Ele foi submetido a um procedimento para correção de aumento da próstata. Produtores rurais da França bloquearam os principais acessos a Paris em protesto contra regulamentações ambientais e o alto custo de vida. Sindicatos agrícolas de todo o país começaram hoje o cerco à capital Paris. Os agricultores franceses cumpriram a promessa de aumentar a pressão contra o presidente Emmanuel Macron após dias de protestos. O governo já disse que vai pedir à União Europeia o alívio das regulamentações ambientais. O país abandonou o plano de reduzir os incentivos à produção de diesel. Os produtores rurais reclamam do alto custo de vida e da concorrência desleal com as importações. Eles ainda querem um aumento no valor da aposentadoria. Macron se reúne essa semana com a presidente da Comissão Europeia para tratar do assunto. No fim de semana, alguns manifestantes atearam fogo em um caminhão. E a segurança foi reforçada com cerca de 15 mil policiais. Paris tem 3 dias de estoque de alimentos.
As manifestações na França afetam toda a Europa. Caminhões de diferentes países estão parados em território francês. Representantes do setor alertam que, se o impasse continuar, o abastecimento deverá ser afetado em várias regiões do continente. Fazendeiros de outros países da Europa também desligaram os motores como forma de protesto. Entre eles, Alemanha, Polônia e Bélgica. Os casos de hanseníase registram alta no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde mostram que quase 20 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença ano passado. Os especialistas alertam sobre os riscos do diagnóstico tardio. Seu José lembra quando surgiram os primeiros sintomas da doença há mais de 20 anos. Começou a dar piniqueira no corpo, aí começou a dar desânimo, aí falta de apetite. Aí a pele ficou escura, meu rosto ficou bem escuro, a pele todinha, aí mancha no corpo atrás, na frente todinha assim. Depois do tratamento, ele venceu a hanseníase. Aí a gente fica alegre, né? Porque sabe que voltou normal a saúde, então a pessoa fica alegre, né? Porque ninguém quer ficar doente. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esse hospital é referência no atendimento a pacientes com hanseníase. A doença afeta principalmente a pele, com presença de lesões em nervos periféricos, geralmente com manchas e alteração de sensibilidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que o país registrou em 2023 quase 20 mil casos da doença, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O estado de Mato Grosso lidera o ranking nacional de casos registrados entre janeiro e novembro do ano passado. Nos últimos anos, o tratamento para a hanseníase evoluiu e o paciente pode fazer o acompanhamento da doença nas unidades de saúde da rede pública. A hanseníase tem cura, mas o tratamento é longo. Dura em média 12 meses com medicação diária. Processo lento e que exige comprometimento do paciente. O apoio psicológico, neste caso, é fundamental para enfrentar a doença. Com certeza, em alguns momentos, vai ter novas dúvidas, né? A pessoa vai questionar por que está demorando tanto, por que ainda está aparecendo o efeito colateral, por que está tendo alguma reação. A conscientização sobre os sintomas da doença pode ajudar no diagnóstico rápido da hanseníase. Não sente o toque, não sente o calor nessa lesão, não sabe diferenciar, por exemplo, uma ponta de um lápis, das costas de um lápis, porque ele tem uma perda de sensibilidade, esses pacientes precisam procurar assistência médica. Existe cura, não vai morrer não. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após o episódio inédito de Quando Chama o Coração, tem Pecado Mortal, edição especial. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.